No livro de 2 Reis, no capítulo 5, aqui nós vemos uma passagem muito bonita, uma história muito bonita de um homem chamado Naamã. A Bíblia conta que este homem ele era chefe de um grande exército do rei da Síria. Esse homem era respeitado, esse homem era um homem que ele mandava, ele tinha aquela autoridade. Porém, este homem tinha uma doença. Esse homem tinha algo que incomodava a vida dele. Ele tinha lepra, uma doença que tomava conta do seu corpo. E a palavra do Senhor diz aqui nesse livro que é muito bonita essa passagem, essa história. Se você olhar os detalhes, se você analisar direitinho, ler, você vai se surpreender com cada detalhe dessa história. Mas eu quero aqui focar em um detalhe onde ele teve muito orgulho. A Bíblia fala aqui que uma das suas servas, uma das suas empregadas, ainda menina, ela viu a situação do seu patrão, de Naamã, e ela chega para a sua patroa, a sua senhora, e ela diz: lá onde eu morava, tem um profeta. E esse profeta, ele cura as pessoas através de Deus, do poder de Deus. Então, este profeta pode curar o meu senhor, no sentido do patrão dela, ela estava se referindo. E aquela mulher ficou muito ali alegre e foi falar para Naamã, dizendo para ele: olha, a nossa serva falou que lá onde ela morava tem um profeta. E esse profeta tem, poder de orar e as pessoas serem curadas através do Deus dela. Mas vejam só, a partir do momento que ele ouve isso, ele se alegra. E ele chega onde estava o rei daquele lugar, daquela cidade, pede autoridade, pede ali uma carta que ele pudesse ser liberado para ir para aquele lugar. E a Bíblia diz que ele foi bem alegre, levou muito ouro para retribuir ali para aquele profeta. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquela cidade, ele achava que fosse ser recebido com um tapete, por ele ser um chefe de um grande exército. Então ele achava que fosse receber todas as regalias e tudo que as pessoas faziam com ele naquele lugar onde ele era chefe ali. Ele achava que fosse encontrar do mesmo jeito. Mas a Bíblia diz que o profeta simplesmente mandou o seu servo chegar lá fora e disse para ele: olhe, o meu Senhor mandou dizer que você mergulhasse 7 vezes no rio e você seria curado. Veja só, ele chega na casa do profeta e a gente vê aqui no decorrer da passagem, a gente vê que ele chega e quando ele foi ali recebido, não foi pelo profeta, ele foi recebido pelo servo do profeta. E ali ele chega e fala, cadê o seu profeta? Cadê o seu senhor? Eu quero falar com Eliseu. Ele queria falar com o profeta Eliseu. Mas a Bíblia diz que ele não viu, Ele chegou e não foi recebido como ele queria. Aquilo já incomodou ele. E quando ele chegou a passar naquele rio e viu aquele rio sujo, porque o profeta disse que ele desse 7 mergulhos naquele rio. E quando ele chega naquele rio, ele se depara que aquele rio era o rio mais sujo daquela cidade. Tinha outros rios bons, limpos, águas correntes passando. Mas Deus mandou ele dar 7 mergulhos naquele. E ele muito se enfureceu, não quis mergulhar sabendo que ele ia ser curado. Mas ele não quis. E quando ele volta
que estava no caminho, os seus servos, que vivia a seu serviço, disse para ele: meu senhor, se o profeta tivesse pedido para você fazer algo mais difícil, você não faria? Então mergulhe nesse rio. Dê 7 mergulhos como ele ordenou. Então ele volta atrás e começa o processo dos mergulhos. Ele estava com aquele orgulho dentro do seu coração. Ele não queria que todos vissem aquela humilhação dele estar mergulhando no pior dos rios daquela cidade. Ele teve aquele orgulho. A primeira atitude dele foi boa, de confiar que aquele profeta, através do seu Deus, ia o curar ao ponto de vir, de se deslocar da cidade onde ele morava para vir conhecer esse profeta, conhecer esse Deus. Ele já faz uma atitude boa, mas ao descobrir que aquela situação não estava sendo agradável a ele, ao descobrir que aquele pedido de 7 mergulhos para ele era uma humilhação, ele não quis. E quando ele resolve mergulhar, a Bíblia diz que ele mergulha uma vez, mergulha 2 vezes, e ali ele pensa em desistir, mas ele vai até o final e mergulha. E no 7º mergulho, como disse o profeta, aconteceu. O Deus de Israel curou aquele homem, onde a sua pele ficou como pele de bebê. Ele foi totalmente curado. Ele precisou abandonar aquele orgulho, ele precisou deixar o orgulho de lado para conseguir receber a sua cura. Ele precisou deixar o orgulho. Assim é na nossa vida. Muitas vezes a gente tem um orgulho grande sobre alguma coisa ou sobre alguém. Muitas vezes a gente se levanta com aquele orgulho e bate o pé. Mas aqui a gente vê que um homem de autoridade, chefe do rei, cheio de orgulho ali, ele necessitava daquela cura. Então ele se sujeitou, ele se dobrou àquela situação. Chegou um momento onde ele disse: peraí, eu não tenho nada mais a perder, eu já estou nessa situação, eu vou mergulhar. Eu acredito que ele pensou assim. Depois de muitos conselhos que ele recebeu, mergulhe, não custa nada você tentar. Então, quando ele mergulha, quando ele deixa o seu orgulho, ele recebe a cura naquele corpo que ele estava cheio de chagas. Ele recebe a cura. E é lindo ver o quanto ele ficou feliz, o quanto ele foi dar ouros, pratas para o profeta, mas o profeta disse: não. Aquilo que eu recebi de Deus, que foi aquele dom de cura, o dom de orar. Então, aquilo que ele recebeu de Deus, ele não queria receber. Ele não queria que as pessoas pagassem. Porque ele estava dando de graça aquilo que ele recebeu de graça do Senhor. Mas foi necessário soltar o orgulho. Muitas vezes estamos nessa situação. Muitas vezes estamos nessa posição, com orgulho muito grande. Mas o orgulho, ele só faz mal para a nossa vida. O orgulho, ele só nos atrapalha, ele não nos deixa crescer, mudar de fase. Quando você é humilde, quando você reconhece a sua posição e o seu lugar, aquilo que o homem não vê, Deus vê. Aquilo que o homem não reconhece, Deus reconhece. E aquele orgulho que a gente deixa de lado, a gente vai ver a recompensa na frente. Assim foi na vida deste homem chamado Naamã. Ele deixou o orgulho. Ele deixou o orgulho e por ele deixar esse orgulho, ele recebeu, ele pôde provar o milagre. Ele pôde provar do quanto é poderoso esse Deus. E esse Deus daqui é o mesmo que servimos. Ele não mudou, ele é o mesmo. Hoje, ele tem bênçãos para nos dar. Ele tem algo melhor em nossa vida e muitas vezes aquilo não vem para nossas mãos pelo nosso orgulho. Muitas vezes, muita soberba no coração, muito egoísmo, e isso atrapalha.
que a gente venha a ver aqui, refletir, que muitas vezes é necessário a gente abrir mão de certas coisas, abrir mão de certas situações, deixar nas mãos de Deus, deixar Deus agir, deixar aquele orgulho e poder ver o trabalhar de Deus na nossa vida. Essa aqui é uma reflexão para hoje, para que a gente possa pensar e analisar onde nós estamos, o que está fazendo com que a gente venha a passar por situações adversas na nossa vida. Talvez a culpa seja nós mesmos que estamos com orgulho. E isso atrapalha o agir de Deus, o trabalhar de Deus. Deus não vai trabalhar no meio de um orgulho. Então aqui a gente vê que foi necessário ele deixar o orgulho de lado, se humilhar, descer para poder receber. Amém? Que Deus abençoe a cada um.